Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje eu quero falar com vocês sobre as orações eficientes, biblicamente fundamentadas, que o Pai responde. Orações de vã repetição, encheção de linguiça, fica correndo atrás do rabo. 40 anos de Israel peregrinando em círculo no deserto e não cumpre o propósito. E orações totalmente erradas, antibíblicas e até muitas vezes anátemas diante do Senhor. Entender e discernir isso vai ser poderoso para catalisar, aumentar a eficácia da sua prática de jejum, de oração e de adoração a Deus. É comum as pessoas me perguntarem, Becker, por que você levanta 7 horas de oração com tanta frequência, praticamente todos os meses em algum lugar diferente do planeta? Por que você faz reuniões de 24 horas de adoração, reuniões de 72 horas e de 120 horas de louvor, adoração e intercessão a Deus? Por que você faz esses longos períodos de adoração, de intercessão e de comunhão? E normalmente quem me pergunta isso, ele não tem uma vida de oração. Acha que tem, mas a vida de oração dele é medíocre. Normalmente ele é crítico, porque ele acha que quem ora muito tempo está tentando convencer a Deus a mudar de opinião em relação a algum fato já determinado. Seria irresponsabilidade, seria loucura, seria imaturidade da nossa parte achar que orar muito tempo vai convencer a Deus a voltar atrás em algo que ele já discerniu, já estabeleceu e já comunicou para nós, de modo algum. Orar muito tempo, adorar a Deus muito tempo, 40 dias, 1 hora de oração em línguas ao longo de um período de treinamento e edificação espiritual não tem nada a ver com fazer Deus mudar de opinião. Exatamente o contrário. Eu estou trabalhando e treinando a minha alma, a minha mente, o meu psique, o meu coração. Eu estou exercitando o meu espírito na íntima comunhão com a palavra e com o Espírito Santo de Deus para que eu na terra me alinhe com o que o Pai tem determinado no seu coração no céu, para que eu me alinhe com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, para que eu discirna, eu limpe, eu corrija, eu encontre dentro de mim, ao longo de longos períodos de oração e de repetição na comunhão, e da língua estranha, e do gemido inexprimível, e da leitura e da proclamação da palavra de Deus, eu encontre dentro de mim os princípios que estão fora do coração, do propósito eterno de Deus, porque o que está desalinhado aqui dentro de mim me impede de receber, experimentar aquilo que o Pai quer me abençoar, porque a natureza do Pai é boa, Ele é misericordioso, Ele é benigno em todo o tempo, mesmo que eu e você sejamos duas carniças, almas cebosas que não merecemos, a graça, a misericórdia, o amor, o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, ainda bem. Então os longos períodos de oração e intercessão não podem ser encarados como uma forma da religião de tentar manipular o divino, mudar o propósito de Deus. Exatamente o contrário. Os longos períodos de jejum, de oração, é autoconhecimento, é autorreflexão, é maturidade. Eu não consigo enxergar o que está desalinhado comigo, por isso estou sendo derrotado. Mas nos longos períodos de oração e de adoração, eu busco em Deus esta chave de revelação, que Ele me mostre, que Ele me revele, que Ele me direcione, que Ele me inspire, que Ele me dê um sonho, que Ele me dê uma visão, que Ele mande ao meu encontro um profeta, não para dizer a corrupção da minha alma que eu quero ouvir, mas para me exortar e me colocar no trilho da verdade. E isso não acontece com orações de autoajuda, isso não acontece com orações de forno de micro-ondas. O mundo espiritual só cozinha com fogão a lenha, com forno de ferro que demora para esquentar, mas também depois que esquenta, ainda que você apague o fogo, o ferro continua quente por dias, por longo período. É esta chave do entendimento que você tem que ter. As orações eficazes, o Tiago fala na sua epístola, muito pode justo na eficácia da sua oração. Existe intercessor mais eficiente, existe intercessor menos eficiente. Existe cristão que ora e ele é eficiente, eficaz na sua oração. Existe cristão que ora e ele é fracassado, ele é derrotado na sua vida de oração. Por quê? Porque o sistema de crença dele em relação à palavra de Deus, ao ensino bíblico da palavra de Deus, não é bíblico. Ele fundamentou a sua fé na oração da superstição. Quem o doutrinou, quem o discipulou,
talvez nunca tenha tido uma vida de oração, por isso não conseguiu inspirar ele a uma vida dinâmica e apaixonada pelo ministério da intercessão. Então, ele reza a sua reza protestante, reza a sua reza pentecostal, mas ele nunca recebeu o código da intercessão. E existe lutadores chineses, asiáticos, e na cultura das artes marciais existe um negócio chamado Shin. O intercessor tem uma força, uma energia dentro dele. Ele tem uma eficácia maior ou uma eficácia menor na intercessão. Se fizermos essa alegoria com as artes marciais, ele tem uma força interior. Ele tem uma capacidade de superação de obstáculos, seja no treinamento das artes marciais, ou seja, alegorizando na vida devocional, no treinamento da palavra de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, nas batalhas espirituais, na luta da intercessão. Mas também existe uma oração que Jesus diz que é a dos fariseus que fazem na praça, as orações que são vãs repetições, que ele bate no peito, que ele faz a saudação, que ele apresenta o seu currículo, o seu pedigree, que ele fala da sua árvore genealógica até chegar em Abraão, e depois ele tem todo um cerimonialismo de um honrar a genealogia do outro, a hierarquia, o título do outro, e depois de muito tempo ninguém abriu o mundo espiritual, ninguém estabeleceu a escada de Jacó, ninguém abriu os portais, o céu de bronze continua de bronze, os ferrolhos de ferro continuam trancados, os tetos de cimento e concreto de opressão espiritual continua intacto. E Jesus diz que são vãs repetições, são orações para aparecer aos homens, são orações bonitas, poéticas, teologicamente corretas, que envaidecem a alma, mas que no fundo essa oração não é eficaz, ela não é eficiente, ela é uma vã repetição de convicções teológicas, mas que não abre e não fecha o mundo espiritual, não ativa anjos e não derrota demônios. Não arranca o mal do seu caminho, não muda nada dentro da pessoa para que o coração dela, que estava desalinhado com o propósito de Deus, entenda o que está errado, se arrependa e se alinhe com o coração de Deus. Então é uma segunda categoria de oração que Jesus diz, olha, quando entrares, vai no teu quarto, fecha a porta e não faça as vãs repetições que os fariseus e os publicanos gostam de rezar para serem vistos nas praças públicas. Mas então existe um terceiro tipo de oração, que é a oração de anátema, é a oração de maldição. O apóstolo Paulo fala que no meio da igreja de Corinto estavam orando em línguas e havia lá 1, 2, 3, ela dizendo anátema Jesus, anátema Jesus, maldito seja Jesus. Aí a oração de pecado, aí a oração de manipulação, aí a oração de mentira, aí a oração de confusão. Aí é uma oração que não tem nada de Deus, ou é um feitiço, ou é um encantamento, ou é uma oração de 100% imaturidade da alma. Eu quero ler com você dois textos, mas em especial o texto de Josué, capítulo 7, versículo 6, onde eles atravessam o Jordão, começam a vencer os gigantes da terra de Canaã, tem uma vitória milagrosa, extraordinária, sobrenatural em relação à cidade de Jericó, fazem um acerto e um alinhamento de contas com Deus nos dias anteriores, nas margens do Jordão, na cidade de Gilgal, onde eles se circuncidam, onde eles celebram a Páscoa. 40 anos eles tinham essa ordem para obedecer e não haviam obedecido, mas então antes de lutar com Jericó e ver o milagre de Deus através da instrumentalidade deles para conquistar o impossível, eles pedem perdão a Deus, eles jejuam, eles oram, eles põem a boca no pó, e aí agora eles estão cheios de intimidade e comunhão com Deus, vão contra o inimigo que é mais poderoso do que eles, as muralhas caem e Deus dá vitória a eles. Eles conquistam em Deus Jericó. Logo na sequência eles têm uma derrota humilhante, vergonhosa, da minúscula cidade de Ai. Parece que o Deus que funcionou para vencer Jericó esqueceu deles, abandonou eles para vencer um exército frágil, pequeno, na cidade de Ai. Mas algo havia acontecido com esse altar de comunhão, algo havia contaminado esse altar interior. Deus havia dito que na cidade de Jericó não era para pegar despojos de guerra, não era para pegar ouro. Existe o direito de pegar o ouro. Nas outras cidades, Josué vai vencer, vai conquistar e vai tomar o ouro, vai tomar os despojos de guerra, porque existe uma teologia de guerra, de que o vencedor da guerra tem o direito de tomar os despojos do perdedor da guerra. Por isso que se faz um acordo antes da guerra. Não vamos brigar, eu vou te pagar um imposto.
ou não fez esse acordo. Então foi para a guerra. Se vencer, venceu. Se perder, perdeu. Isso é um princípio interlinear ao longo dos povos da antropologia da humanidade. E aí, as outras cidades, Josué toma dos despojos da guerra, mas a ordem específica de Deus é que para a primeira cidade, Jericó, a oferta de primícias, ele não tomasse do ouro para ele. Tem um Zé Ruela, sempre tem, né, no meio da equipe, que desobedece o princípio, que quebra a ordem expressa que Deus deu, que quebra a chave de maturidade, que toma e esconde na sua tenda do ouro, da prata, dos tecidos, das coisas que não podia apanhar em Jericó. E quando eles vão então guerrear pela segunda vez, eles são derrotados e eles fazem uma oração de vã repetição. Eles fazem uma oração de imbecil. Eles fazem uma oração de idiota. Eles ficam o dia inteiro diante da arca, clamando a Deus e questionando a justiça de Deus. Orando a Deus e questionando por que Deus os entregou para serem derrotados por o exército mequetrefe da cidade de Ai, se tinham acabado de vir de uma vitória gloriosa e milagrosa e extraordinária sobre a cidade e o poderoso exército de Jericó. Bom, veja a resposta que Deus deu para eles, Josué capítulo 7, versículo 6 em diante. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amoreus, para nos fazer morrer, perecer, ser derrotados. Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Veja que aquele padrão de murmuração e de iniquidade que sempre o povo questionava a liderança de Josué, aquele espírito agora entrou na mente de Josué. E Josué está questionando Deus. Perigo, a luzinha vermelha acendeu no painel. Ah, Senhor, que direi eu, pois Israel virou as costas e fugiu com medo diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão, nos derrotarão, e o nosso nome será apagado da terra. E então farás o que farás tu do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué. Agora vem a chave de maturidade. Um dia inteiro repetindo esse tipo de oração de autocomiseração, oração de lambeção de ferida, oração que transfere para Deus a responsabilidade daquilo que Deus quer que a gente se arrependa e corrija na terra para que Deus possa manifestar um milagre que nós tanto precisamos. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram da maldição, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o esconderam, puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, a insignificante cidade e o pequeno exército de Ai. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco se não desarraigardes, não jogar fora, né? O maldito, o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diga: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldição há no meio de ti, anátema está escondido no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá vencer, não poderá sobreviver, não poderá suster-se até que seja removido a maldição, o anátema, do meio de vós, do meio do acampamento. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como o maldito, o anátema, o responsável por ter roubado e pegado o ouro e escondido da cidade de Jericó, será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu
quebrou a aliança, o pacto do Senhor, e fez uma loucura em Israel. E praticou uma maluquice contra a santidade de Deus. E praticou algo que afronta a santidade de Deus, algo que contamina o acampamento. E veja que há um princípio de justiça coletiva. Deus não enxerga o cara e a tenda do cara que roubou o ouro amaldiçoado de Jericó. Não, Deus enxerga toda a nação, e enquanto aquele ponto de contato, enquanto aquele objeto de maldição, enquanto aquele ouro que afronta a ordem que Deus deu para não tomar de Jericó lucro algum, das outras cidades eles poderiam tomar lucro na guerra, mas de Jericó não. Então aquilo ali, enquanto está no meio do coletivo, todo o coletivo perde. Todo o coletivo perde. Imagine um copo de água e eu coloco uma gota de urina nesse copo de água. A luz sempre vai vencer e dissipar as trevas. Mas o sujo sempre vai vencer e vai contaminar o limpo. Uma gotinha de urina, uma gotinha de veneno, uma gotinha de fezes contamina todo aquele copo de água limpo. Você não vai beber mais dessa água, vai ter que jogar tudo fora. É o que está acontecendo com Israel. Todo Israel está sendo derrotado por causa de um ponto de maldição, um ponto de contaminação, um ponto de contato. Eu sei que existem objetos de maldição nas casas das pessoas que têm que ser limpos, têm que ser jogados fora. Esses livros de feitiçaria foram levados em reuniões públicas que o apóstolo Paulo ensinou sobre isso e foi queimado. E o prejuízo financeiro dos livros de magia foi muito elevado, mas as pessoas foram limpas espiritualmente desconectas de tudo isso. Não faça isso sozinho, procure fazer isso debaixo de uma mentoria, de uma oração, de uma supervisão. Esses pontos de contato, esses objetos de maldição têm que ser removidos. Mas a chave da maturidade aqui não está apenas nos objetos que contaminam o teu escritório, a tua empresa, a tua loja ou a tua casa. O ponto de maturidade aqui está em um dia inteiro de uma oração ineficaz. Eles ficaram o dia inteiro clamando, chorando, e Josué até rasgou as suas vestes diante da arca, questionando a justiça de Deus, questionando a santidade de Deus, questionando Deus que permitiu que eles fossem derrotados diante do minúsculo exército de Ai. Mas ele não conseguiu passar o dia inteiro perguntando para Deus onde é que nós pecamos, onde é que nós estamos errados. Josué não conseguiu chegar na audiência com o Deus eterno, partindo do pressuposto de que o Senhor é bom, sua justiça dura para sempre e o Senhor nunca falha. O Josué não conseguiu começar essa oração perante a arca, falando com o Pai das Luzes sobre essa perspectiva. Josué está questionando a bondade de Deus. Josué está questionando a misericórdia de Deus. Josué está questionando o amor, a justiça de Deus. Josué está reproduzindo na mente dele, enquanto líder, aquele padrão de murmuração que ele escutou o povo questionar a liderança de Moisés na geração anterior. Cuidado, cuidado. Perigoso, perigoso, perigoso. Josué passa horas e horas orando a oração do imbecil. Quando eu desafio você a fazer 7 horas de oração, não é esse tipo de oração ineficaz, vãs repetições, orações de autocomiseração que Josué está fazendo, que eu estou desafiando você a fazer. É exatamente uma oração diferente dessa. O Senhor, em resposta a esse clamor coletivo, a essa manifestação de fé, vem e diz a resposta. O que vocês estão enchendo o saco? O que vocês estão murmurando? O que vocês estão reclamando? Ó, eu vou resumir o assunto. Tem um ponto de maldição no meio de vocês. Vocês pecaram. Eu falei para não tocar e vocês tocaram. Eu falei para não pegar e vocês pegaram. Eu falei que de Jericó não ia levar ouro dos despojos da guerra, embora haja a teologia dos despojos da guerra. Mas eu falei que de Jericó vocês não iam levar nada. E vocês têm um homem, uma tenda, uma família, uma tribo escondidinha aí no meio de Israel, no meio de todos vocês, aonde está enterrado o objeto de maldição, e é por causa disso que todos vocês perderam e vão continuar perdendo até que vocês se arrependam, até que vocês corrijam, até que vocês limpem do meio de vocês a contaminação. Ora, Deus foi bom ainda, né? Porque a oração de Josué não foi inteligente, não foi eficaz, não foi eficiente, passou um dia inteiro orando na perspectiva errada. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não levou em consideração todos os sentimentos confusos e ruins que estavam brotando no coração de Josué e sendo verbalizados nessa oração.
Deus simplesmente dá a segunda chance, dá a terceira chance, dá a quarta chance, dá a milionésima chance. Deus vem e diz: santifiquem-se, jejuem, orem, se arrependam, alinhem o coração e o altar de vocês na terra. Eu vou me revelar do céu. Assim que vocês fizerem a parte de vocês, eu farei a minha, que me corresponde a mim. Assim que vocês eliminarem quem transgrediu o princípio do meio de vocês, eu vou dar vitória a vocês sobre os seus inimigos. Fica tranquilo que a parte de Deus ele faz e ele é competente nisso. Mas a minha, a sua parte, nós temos que fazer. E o quanto antes tivermos a maturidade de fazer a oração que revela para nós o que nós estamos desalinhados com a palavra de Deus, é essa oração que funciona. É essa oração que te dá coragem de botar em ordem. É essa oração que faz você alinhar, limpar e arrumar o altar. É essa oração que faz com que você tire os objetos de maldição da tua empresa, da tua casa, da tua sociedade, do teu relacionamento, do casamento, da vida de manipulação de energia sexual, qualquer outro tipo de pecado espiritual ou moral que esteja servindo de embaraço e impedindo de florescer na saúde, nas conexões, no ministério, na igreja, no dinheiro, nos filhos, impedindo a bênção de Deus de florescer. Porque Deus é um Deus abençoador em todo o tempo. Peça ao Senhor no vídeo de hoje a oração que revela o que está desalinhado na terra com o coração do Pai no céu. Ele vai mostrar, assim como mostrou para Josué, ele vai direcionar. E você vai ter a ação correspondente, e uma vez feito o princípio correspondente na terra, creia. Aí vai ser rápido. Os sinais e os milagres, os prodígios, as respostas do céu. Eu te abençoo com essa palavra, eu te abençoo com essa revelação, eu te abençoo com esse ensinamento hoje, para que ele traga uma oração que mostre para mim e para você o que nós temos de errado na nossa vida, como podemos expressar arrependimento, às vezes uma oferta correspondente, outras vezes não tem nem oferta que funcione, porque Deus está cansado de receber ofertas enquanto o coração e a atitude interior não mudam. Ore, o Senhor te mostra, Ele revela, porque Ele é bom. E os longos períodos de oração é para nossa intensidade, nossa comunhão com o ministério do Espírito Santo, não para tentar fazer o Pai mudar o que Ele já designou ao nosso respeito. É para nós nos alinharmos com a palavra dEle que está nos céus. Compartilhe esse vídeo, comunique o maior número possível de pessoas. Se tiver entendimento para isso, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração. Uma vez ao mês subimos a montanha com jejum, oração por todos aqueles que se associaram e se tornaram cooperadores, participantes da Escola de Ativação Profética. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.